Olá, gente, vamos lá, né? Mais um vídeo aqui pro meu canal, meu humilde e exímio canal, tá? Canal William Lima 08, canal de variedades, canal de educação, canal que traz muitas coisas importantes para vocês, tá? Antes de mais nada, eu gostaria que você deixasse seu like, dislike também, que é importante, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Desde já queria agradecer nesse vídeo, tá? Um aumento vertiginoso no número de pessoas que já estão seguindo este canal, tá? Então, vamos lá, estamos no caminho certo, tá? Vídeos quase todo dia falando um pouco sobre educação, falando um pouco também das minhas aulas, né, das disciplinas que eu ministro, tá? Falando um pouco da faculdade, falando um pouco das escolas que eu dou aula, pegando assunto do ensino médio e assunto do ensino superior, tá? Hoje a gente vai mudar um pouco o foco, um pouco mais ou menos, né? A gente vai falar hoje de pandemia, tá? Pandemia no contexto histórico. Olha, desculpe passar a mão aqui no rostinho, mas às vezes é necessário, tá? Olha só, qualquer momento que a gente fala da história, a gente sempre trabalha com fundamentos científicos. A gente é cientista, a gente é das ciências humanas, mas acima de tudo a gente é um cientista social, tá? A gente traz para vocês, eu vou pegar aqui na minha estante, algumas coletâneas, tá? A gente trabalha com leituras. A gente é das ciências humanas, já que a gente é das ciências humanas, a gente traz algumas leituras para vocês, tá? Falou em pandemia, a gente tem que falar do Brasil hoje, tá? Hoje, o governo federal, né, alguns governos estaduais também, trabalham na perspectiva de não revelar dados ou fazer um processo de negacionismo, tá? O que é o negacionismo? É um processo de negação, tá? Eu vou negar várias coisas, eu não vou dizer não, eu discordo. Por exemplo, no Brasil, alguns governos estaduais e o governo federal utilizam assim, não vamos fazer o isolamento, tá? O isolamento total, nós vamos fazer um isolamento parcial, tá? Só que isso, gente, não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil, isso não, tá? Vocês vão achar, nossa, que coisa estranha. Já é a segunda vez que acontece isso. Então vamos lá. No ano de 1971, tá? Lembrando o contexto histórico do Brasil, ditadura militar. Falou em ditadura, falou na década de 70, falamos do ato institucional número 5. Primeiro, proibiu liberdade de expressão. Segundo, habeas corpus. Para quem não sabe o que é habeas corpus, significa corpo livre, que vem do latim, tá? Terceiro ponto, que é importantíssimo. A imprensa estava censurada, ou seja, existia censura. Tá? 3 pontos importantíssimos a gente salientar aqui. Então vamos lá. A gente fala de Covid no Brasil, mas nos anos 70 a gente falava de uma pandemia ou uma epidemia de meningite. Olha só. Tá? Nesse momento, pessoal, o governo negava. Tanto é que tem uma reportagem falando o seguinte: ao governo não interessava a divulgação de notícias negativas. Negar a existência da epidemia foi um erro porque facilitou sua propagação e atrasou a adoção de medidas necessárias a seu combate. Numa situação dessas, quanto mais rapidamente essas medidas forem adotadas, menores serão perdas de vidas e os danos econômicos, afirmou o historiador Carlos Fidelis Pontes, tá? Mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, isso no ano de 71. Olha só, um cientista. A gente traz aqui uma citação de um cientista, tá? E olha que interessante aí. Quando a gente fala de negar, é nessa perspectiva que o governo ele trata. Ele tratou essa epidemia de meningite que matou no início cerca de 14% de São Paulo. Olha só, estamos falando de uma das maiores cidades do mundo, tá? É interessante também que no ano de 74, os Jogos Pan-Americanos, já falou Olimpíada, olha, Jogos Pan-Americanos que seriam realizados no Rio de Janeiro foram transferidos para a cidade do México por causa da pandemia. Alguém sensato lá no Comitê Olímpico Sul-Americano estava com a cabeça bem centrada no Brasil. Mas vamos lá, tá? A gente vai falar de dois tipos de meningite que aconteceu no Brasil, tá? Que é a meningite
Minho-Congosta, tá? Que é de dois tipos, tá? Que é a C, que foi de abril de 71, e a tipo A de maio de 74, ou seja, isso aconteceu principalmente na zona sul de São Paulo, tá? No distrito de Santo Amaro, onde se alastrou rapidamente isso, onde isso ganhou uma maior proporção. Então, quando a gente fala de alguns dados estatísticos, a gente fala disso. Lembrando que em 71, o senhor presidente da República era o senhor Emílio Agarrastazu Médici, tá? Período: economia crescendo, população mais pobre. É aquela música, a famosa música que existia por aí, que é o de cima sobe e o de baixo desce, né? O Médici não estava preocupado com a população do Brasil, não. Ele não estava se importando, tá? E isso gerou um problema. Olha só que interessante. Vai ter uma outra situação aqui, tá? Vou também falar citações, tá? A letalidade da meningite é de 10%, mas no auge da pandemia caiu para 2%, afirma Rita Barata. O diagnóstico era feito de maneira precoce e o tratamento com antibiótico reduziu o risco de morte. Sabe por quê? No ano de 1975 chegou a vacina. Tem gente que nega a vacina, tem gente que não gosta de vacina. Dizem que vai surgir uma nova ordem mundial se você se vacinar. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que interessante é uma loucura, tá? E olha o que é mais interessante ainda, tá? Quando a gente observa esse momento, que é interessante, a gente vai observar que já dizia o Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Teve negação lá atrás da meningite e hoje temos negação do Lorde Voldemort, que eu carinhosamente dei um apelido para ele também. Eu peguei de outro lugar, mas é importante. Peguei de um canal que eu acompanho aqui na internet, mas também é importante a gente compartilhar um pouco, tá? Então, pessoal, quando a gente fala desse momento aqui, é interessante a gente salientar, tá? Eu vou deixar nos comentários fixos as referências de onde eu peguei, tá? De onde eu trouxe cada número, tá? Que é importante. Não é importante a gente só colocar o vídeo, mas também trazer os dados de onde a gente tira nossas referências, tá? Detalhe importante, já existia até fake news nesse momento, tá? Por exemplo, vocês querem um exemplo de fake news? Quando chegou a gripe espanhola no Brasil, tá? Que foi uma outra epidemia que o governo decidiu não investir muito, tá? Tomar cachaça com limão. Diz a lenda que daí que surgiu a famosa caipirinha no Brasil, tá? Então olha só, interessante a gente ter esse momento, a gente fazer o processo comparativo, a gente compara que o reflexo do passado, que a situação do passado, ele reflete hoje no presente, tá? Então, pessoal, mais ou menos é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Serve para aula de história, serve para aula de biologia. Você pode perguntar para o seu professor de biologia falando um pouco sobre na meningite. Eu não vou me aprofundar porque eu não sou biólogo, tá? Sou pedagogo, sou historiador. Então a gente fala do processo histórico, como o governo brasileiro negou de fato a grande epidemia de meningite, né? Tanto é que só vai ser observada pelo governo a partir de 74, 75, onde o governo ele começa a tomar algumas atitudes em relação à saúde pública, evitando que o número de mortos no Brasil chegasse a números estratosféricos, tá? Então tá, gente, é isso aí, estamos aqui produzindo conteúdo aqui nesse momento, tá? Da pandemia, a gente está aqui para contar com vocês. Curta, comenta, compartilha, tá? Nosso canal está crescendo. Aceitamos também sugestão de vídeo. Temos algumas aqui bem interessantes, tá? Esse vídeo eu trouxe porque eu já tinha visto em outro canal que eu indico também. Canal do Meteoro Brasil, tá? Um canal muito interessante. Tem outros canais que eu vou botar aqui nas descrições, tá? Sigo lá o Meteoro também, tá? Sigo o Meteoro e coloco lá para assistir o meu humilde canalzinho, tá bom? Gente, um abraço, valeu e até a próxima!